Olá, sou a Susana da Pink Fun e no seguimento dos vídeos de iniciação ao scrapbooking, hoje vou falar sobre as minhas ferramentas de corte. A mais conhecida é sem dúvida a tesoura. Eu tenho imensas, como podem ver, mas basta que tenha uma só para usar com tecidos ou fitas, outra para papéis e outra para colas como fitas dupla face e de relevo, porque a cola não é muito amiga das tesouras e deixa-as neste estado. Claro que pode sempre ser limpa com acetona, mas eu acho que nunca fica a cortar da mesma forma. No entanto, já há tesouras com um revestimento antiaderente e isso já não acontece. A minha é da Tonic e gosto tanto dela que praticamente já não uso mais nenhuma. A não ser uma pequenina de precisão com pontas para recortes mais detalhados. O engraçado é que na zona de jardinagem do IKEA encontrei uma irmã da tesoura da Tonic, mas a 1/3 do preço. Não tenho a certeza, mas acho que foi cerca de 4€. Ainda não a testei, não sei se é tão boa, mas a nível de aparência elas são mesmo muito semelhantes. Outra das ferramentas de corte que eu uso muito é a cisalha. Eu já tive outras, mas esta da Fiskars foi a única que me convenceu devido à precisão do corte. Acho é que as lâminas se desgastam com muita rapidez. Tanto dá para utilizar com centímetros como com polegadas e tem ainda um braço extensível para quando utilizamos papéis maiores. Além disso, também serve para vincar, ela traz uma peça própria. Mas eu sou um bocadinho preguiçosa para estas trocas e se algum dia me virem a vincar com ela, muito provavelmente vai ser com a dobradeira. Outra forma de fazer cortes retos sem recurso a cisalhas é utilizando um x-ato ou um bisturi. Também é importante ter uma base para proteger a mesa e uma régua. As de metal são as mais adequadas porque são mais resistentes, uma vez que vamos trabalhar com o x-ato e é muito fácil danificar a régua, mas se utilizarem de plástico ou de madeira também vão servir. Vão desgastar-se muito mais rapidamente. Então, para cortar, basta posicionar a régua em cima da cartolina, exercer pressão apenas sobre a mão que segura a régua e se estivermos em pé é muito mais fácil. E sem utilizar força, passamos o x-ato levemente, as vezes que forem necessárias para cortar a cartolina. Embora não seja um procedimento difícil, requer algum treino, algum cuidado e alguma técnica e por isso deve ser feito apenas por adultos. E é exatamente desta forma que eu corto chipboard. O meu cartão prensado costuma ter 1,5 mm e eu faço exatamente a mesma coisa. Corto em pé, exercendo pressão sobre a mão que segura a régua e devagar vou cortando todas as folhas que compõem o cartão prensado. Não exercendo força sobre o braço que segura o x-ato tem várias vantagens, pois não corremos o risco de nos magoarmos e não é tão cansativo. Estas são as minhas dicas, espero que tenham gostado deste vídeo, que vos seja útil, beijinhos e até à próxima!